Meu nome é Flávio Passos e eu sou o fundador da Pura Vida, uma empresa brasileira que existe desde 2015 e que tem o propósito de oferecer saúde através da nutrição. Mas, antes de fundar essa empresa, meu trabalho foi o de pesquisador e professor. E por mais de 20 anos, minha rotina diária foi e ainda é aprender, experimentar, verificar e ensinar. Através desse contínuo processo, me foi possível desvendar os principais mecanismos da saúde. Quais são os recursos e estratégias mais eficientes que a ciência nos disponibiliza na atualidade e como inserir esse conhecimento na rotina diária da forma mais fácil e prática possível. Eu iniciei essa busca por necessidade pessoal. Se hoje, aos 40 anos, meus exames de saúde são exemplares e melhores do que nunca, na minha juventude meu corpo não era saudável. Eu sofria com obesidade, eu não tinha vigor físico, meu sistema imune era muito pouco eficiente, por isso eu estava sempre doente, sofria com asma e intestino ruim. Minha mente era apenas uma sombra do que é hoje e eu lidava com sérias dificuldades para conseguir focar em qualquer tema ou assunto. Para piorar, meu humor não era dos melhores. Essa ineficiência mental, combinada com um estado de espírito sombrio, tornava tudo mais difícil. Desempenhar na escola, cultivar amizades, praticar esportes. Eu realmente não era bom em nada. Para piorar, eu convivia também com a depressão, ansiedade e insônia frequentes. A vida para mim era puro sofrimento, especialmente porque, além de conviver com tanto desconforto, era terrível para mim a certeza de que eu não era feliz, porque eu estava vivendo de uma forma muito longe do meu próprio potencial. A angústia era crescente e a partir de um certo ponto eu passei a buscar soluções como quem busca por oxigênio. E foi o que eu fiz. Ao longo dos últimos 20 anos eu me dediquei a aprender quais são os fundamentos da saúde e o que nós podemos fazer para contribuir para que o nosso organismo manifeste a melhor expressão genética que nos é possível. Tive a oportunidade de estudar com alguns dos melhores professores, médicos, nutricionistas e cientistas do nosso planeta. Viajei pelo mundo, participei de congressos, cursos, formações, li incontáveis obras e estudos e, importante, experimentei com o conhecimento, colocando em prática tudo o que fazia sentido. Todo esse tempo em contato com esses pesquisadores e profissionais me permitiu conhecer as principais ferramentas e estratégias de saúde e selecionar as mais úteis para construir o estilo de vida que eu pratico há anos. E é justamente a prática de um estilo de vida saudável, que tem como base a nutrição, que transformou a minha saúde para um nível de excelência que eu sinceramente não imaginei que seria possível para mim. Sim, embora um estilo de vida saudável seja composto de vários aspectos, qualidade de sono, atividade física, autoconhecimento e meditação, bons relacionamentos, realização profissional, liberdade financeira, só para citar alguns, é um fato incontestável que a nutrição é a base da saúde. A alimentação é a única maneira de fornecer ao corpo a matéria-prima essencial para que a sofisticada bioquímica do organismo possa funcionar de forma plena e harmoniosa. E é por isso que há 2.500 anos o sábio Hipócrates, o grego, que é considerado o pai da medicina ocidental, sintetizou a importância da boa nutrição através da célebre frase: faça do seu alimento o seu remédio. A nutrição também está na origem das ciências médicas do Oriente, como é o caso da sabedoria ancestral da Ayurveda, que existe há mais de 5.000 anos e que traz outra frase muito significativa nos seus cânones. Se a nutrição é ruim, o remédio é pouco eficiente. E se a nutrição é boa, o remédio é pouco necessário. Hoje eu compreendo e pratico isso todos os dias, porque me parece ilógico viver sem investir no meu mais valioso bem material, que é a minha saúde. Eu busco sempre fazer as melhores escolhas possíveis em cada circunstância. Eu aprendi que é possível obter ótimos resultados sem deixar de ser gentil com você mesmo, sem deixar de saborear aquilo que você aprecia. Não é preciso ser radical ou abrir mão do prazer para ser saudável. Pelo contrário, é totalmente possível ter prazer naquilo que faz bem. E quando você sabe o que está fazendo, o esforço para manter os hábitos saudáveis é mínimo. Não é preciso nem saber cozinhar, basta saber escolher. Mas, para saber escolher, você precisa de conhecimento. Por isso, o início da jornada de construção e refinamento dos hábitos saudáveis começa com o estudo. Nós precisamos estar abertos para rever conceitos, desaprender equívocos e reaprender o que é certo e o que a ciência de fato endossa. Colocar em prática esse conhecimento foi o que transformou a minha saúde e o de milhares de alunos e clientes da Pura Vida que há anos praticam com as nossas sugestões e estratégias. O resumo essencial desse conhecimento é o que eu preparei para você através dessas aulas.
São aulas que eu gostaria de ter tido acesso no começo da minha jornada de aprendizado, há muitos anos atrás. Eu não posso voltar no tempo, mas eu posso ajudar você, meu semelhante, a ir direto ao que interessa e seguir pelo caminho mais assertivo, que oferece os melhores resultados com o menor esforço. Eu procurei ser o mais sintético possível, agrupando o máximo de informação realmente relevante com o menor uso de tempo e palavras que foi possível. Fiz assim porque eu aprendi que o conhecimento conciso e sem excessos é mais acessível. Essas aulas não têm o objetivo de servir como prescrição ou recomendação de tratamento, nem de substituir qualquer tipo de orientação individualizada. O propósito é trazer conhecimento na sua forma mais pura e praticável, embasado por estudos científicos atualizados, para te ajudar a construir aquilo que é da sua própria responsabilidade, o seu estilo de vida. Seu estilo de vida é a soma dos seus hábitos. Seus hábitos são construídos a partir da repetição de um determinado comportamento. E o seu comportamento é algo que você pode interferir a partir das suas escolhas. É de fato uma das poucas coisas nesse mundo que você pode minimamente controlar e escolher fazer diferente quando alguma coisa não está sendo boa. E quanto mais conhecimento e clareza você tem acerca da relação entre causa e efeito das suas escolhas diárias, melhores serão as escolhas que você fará. Maior será seu comprometimento em manter a prática das escolhas que te fazem bem e, com isso, melhores serão os hábitos que você vai construir dia após dia. Conhecimento é luz que esclarece o caminho a seguir para que você possa alcançar os melhores resultados. Os principais fundamentos de saúde todos conhecem: nutrição, fortalecimento do corpo através da atividade física, repouso de qualidade com sono suficiente, profundo e regenerativo, bons relacionamentos, boas conversas e boas leituras para compor mentalidade e estado de espírito saudáveis, introspecção e autoconhecimento, que significa intimidade para conhecer a si mesmo e também os mecanismos da própria mente e aprender a utilizar esses mecanismos em seu próprio favor. E, a partir do autoconhecimento e da saúde que o possibilita, dedicar os seus talentos para oferecer soluções para um mundo com tantos problemas, o que é, por sua vez, requisito para quem quer se realizar profissional e financeiramente. Saúde é bem mais do que a ausência de doenças. Esses que mencionei são os fundamentos do caminho da saúde, mas também da construção da felicidade, que hoje eu entendo que são palavras que significam a mesma coisa. Quem aprende a criar saúde e felicidade a partir de escolhas mais conscientes no seu dia a dia, entra num caminho sem volta, porque essa é uma jornada que só traz benefícios sistêmicos e cumulativos para você e para quem está ao seu redor. E o caminho começa com pequenos passos, dia após dia, aprendendo e praticando e colhendo benefícios. Nada pode ser mais valioso do que a saúde, porque ela não pode ser comprada com qualquer valor financeiro, mas sim cultivada, de forma semelhante ao que nós fazemos com um jardim. E como acontece com qualquer construção de valor, é preciso dedicação constante, dia após dia, para praticar os hábitos construtivos que fornecem ao organismo as condições essenciais para que esse manifeste o melhor possível em cada aspecto da saúde. Em caráter ilustrativo, vale aqui contextualizar alguns dos mais valiosos e perceptíveis frutos da árvore da saúde: vigor físico e intelectual, imunidade eficiente que te preserva de infecções, aparência física harmoniosa, um corpo forte, sem excesso de gordura, flexível e com liberdade de movimentos, hormônios equilibrados que comandam o organismo a expressar o seu melhor, bom humor, memória e capacidade de foco e fluência verbal, preservação da qualidade da pele, dos músculos, dos ossos, da visão e das articulações face aos danos do envelhecimento, ou seja, permitir ao corpo envelhecer de forma graciosa. Esses são só alguns dos tesouros que uma saúde bem cuidada pode nos oferecer. Saúde tem sido cada vez mais compreendida como uma forma de riqueza, talvez a forma mais essencial da prosperidade. Mesmo assim, muitos ainda passam boa parte da vida desperdiçando a oportunidade de preservar e ampliar esse patrimônio. E o resultado disso é que a média do ser humano desfruta de uma qualidade de vida muito aquém do que lhe seria possível. Sem conhecimento e comprometimento com as escolhas mais construtivas, sofrem com as consequências naturais da deterioração da saúde. Cansaço, exaustão e fraqueza, dores e incômodos frequentes, ansiedade e depressão, reduzida capacidade de foco, de criatividade e de memória, insatisfação com seu aspecto físico e composição corporal, fragilidade diante de infecções. A ausência de saúde é algo que nos faz sofrer e colabora muito para que o nosso olhar para a vida seja muito mais estreito e cinzento.
Não tome a saúde como algo garantido, porque ela depende das suas escolhas. Temos uma imensa vastidão de evidências científicas que apontam de forma clara e inequívoca que, embora cada pessoa tenha herdado uma genética que traga predisposições, pontos fracos, pontos fortes, 80% de como a sua saúde se expressa depende das escolhas que estão ao seu alcance. Então, dormir melhor, de forma a permitir que o seu organismo receba e integre todos os benefícios importantes que só acontecem quando ele está no repouso profundo. Fortalecer o corpo através de atividade física constante, desafiando musculatura, ligamentos e articulações através dos treinos que te tiram da zona de conforto. Ter contato frequente com os elementos da natureza, como a luz do sol, o ar puro e a água pura. Cultivar relacionamentos saudáveis e construtivos, cercando-se de pessoas que te inspiram a ser melhor. E, importantíssimo, escolher se nutrir de forma a preencher todas as necessidades do seu corpo. Seu corpo só pode contar com aquilo que você providencia para ele, dia após dia, através das suas escolhas alimentares. E por mais que o corpo se empenhe em preservar o seu estado de equilíbrio, ou seja, ele faz o melhor possível com o que ele tem, com o que você dá para ele não é capaz de operar milagres e transformar comida industrializada com baixo teor de nutrientes em saúde plena. Não. O organismo humano é a mais complexa e sofisticada estrutura biológica que existe nesse mundo. A cada segundo, milhões de reações químicas simultâneas ocorrem dentro de você e diversos elementos nutritivos são essenciais para que tudo aconteça da melhor maneira. Proteína, ácidos graxos essenciais, calorias saudáveis sem excessos, minerais e vitaminas. Se faltam nutrientes, a saúde não pode prosperar e gradativamente se deteriora. É uma realidade implacável, quer você esteja consciente desse fato ou não. Existem muitos motivos importantes para você se dedicar a aprender o básico sobre nutrição, que é algo que eu acredito que deveria ser ensinado em cada escola como matéria obrigatória. Você não precisa se aprofundar nos pequenos detalhes e nuances se você não pretende trabalhar com isso profissionalmente. Mas o essencial é absolutamente necessário para todas as pessoas. E não saber o básico traz consequências que custam caro demais. É um preço que ninguém deveria pagar. Mas a boa notícia é que o conhecimento básico é responsável pelos principais resultados benéficos, o que facilita muito que todos compreendam e coloquem em prática aquilo que é essencial. Então, não importa qual seja a sua idade, saiba que quanto melhor for a qualidade da sua nutrição, melhor será a qualidade da sua saúde. Felizmente, décadas de desenvolvimento científico nos trouxeram clareza sobre o que de fato o nosso organismo precisa e em quais quantidades e proporções. Nós já temos estudos e estatísticas que nos apontam quais são as qualidades dos alimentos que nós devemos priorizar e quais tipos de comida precisamos aprender a ingerir só de vez em quando. E embora muitas vezes as informações sobre nutrição cheguem de forma confusa e desencontrada para quem é leigo, comer de forma a ajudar a saúde a prosperar é uma ciência mais fácil e acessível do que muitos imaginam. O mais importante é saber por onde começar. E não importa em que ponto você esteja da sua vida, não importa a sua idade, sua condição de saúde prévia, não importa se você já está numa jornada de saúde ou se você nunca prestou atenção nisso, o foco primário deve ser sempre o mesmo: garantir que o seu organismo tenha acesso a todos os nutrientes necessários. Ou seja, garantir ao corpo prosperidade nutricional. Iniciamos ou retomamos a nossa jornada de evolução de hábitos alimentares através do enriquecimento nutricional do organismo, que é o que acontece quando nós priorizamos alimentos com alta densidade de nutrientes. Quanto maior o teor de nutrição das suas escolhas alimentares, menos comida é necessária para que o seu organismo atinja a saciedade, que é o confortável fenômeno hormonal que te liberta da vontade de comer. Isso é o simples resultado de preencher a sua cota necessária de elementos nutritivos que o corpo precisa para que a saúde prospere. Eu estou falando isso de diversas formas para que você grave esse conceito, porque ele é uma estrutura do conhecimento. Então, sim, nutrição é a matéria-prima da saúde e em qualquer cenário, condição de saúde, idade ou nível de atividade física, faz todo o sentido investir seus esforços em fornecer ao corpo as dosagens ideais de nutrientes. A nutrição plena oferece ao organismo apenas benefícios sistêmicos que se interrelacionam e não tem qualquer tipo de efeito colateral. Você não tem nada a perder com boa nutrição. E qualquer solução se torna mais eficiente quando o corpo pode contar com boa nutrição.
É uma lógica brilhante e verificável que o caminho mais curto e confortável em direção à saúde começa com a atenção em garantir que o corpo receba as doses diárias suficientes de nutrientes. A partir disso, a saciedade se estabelece e se torna gradativamente mais duradoura. A partir da saciedade, a prática de jejum pode emergir. E sem esforço, você simplesmente passa a comer só quando você tem fome e não sofre quando precisa pular uma refeição. Pelo contrário, você passa a usar esse mecanismo em benefício da saúde, porque o jejum tem muitos benefícios, mas não devemos começar pelo jejum, e sim pela boa nutrição. Não faz sentido começar pelo jejum se o organismo ainda está com carências nutricionais. A partir do bom aporte de nutrientes, o corpo também é capaz de aumentar a sua produção de ATP, que é a energia vital, que é o próprio vigor físico e que naturalmente te traz o bem-estar e a disposição que te impulsionam a se comprometer com a prática frequente de exercícios físicos. Também não faz nenhum sentido você forçar um corpo subnutrido a se mover, sem que antes ele esteja recebendo um conjunto de nutrientes necessários não só para gerar a energia para a prática física, mas também para que o corpo possa se regenerar do desgaste, se fortalecendo a partir disso. Nutrir-se plenamente só vai melhorar as suas noites e, com isso, cada aspecto da saúde e de como você experimenta o dia seguinte. Se você se encontra perdido com a sua saúde, não pense duas vezes. Comece pela nutrição. As próximas aulas têm o propósito de explicar quais são os nutrientes que o corpo de fato precisa, em quais quantidades, com qual frequência e como suprir de forma completa e excelente essa nutrição, seja através de alimentos de qualidade, seja através de suplementos de qualidade. Eu também reservo alguns capítulos para ilustrar quais são os alimentos com os quais devemos ter cuidado e quais são os motivos importantes para deixar essas opções para raras ocasiões. Não para que você desenvolva algum tipo de paranoia alimentar, mas para que você tenha clareza de que determinados alimentos cobram um preço alto do seu bem-estar. E assim, você possa escolher de forma mais consciente o quando e o quanto você está disposto a pagar esse preço. Lembre-se de que não é preciso ser radical para ser saudável, mas é preciso ter comprometimento. Transformar hábitos destrutivos em hábitos que constroem saúde pode ser algo bem desafiador no começo, e isso é particularmente verdadeiro quando estamos tratando de hábitos alimentares. Um homem sábio da antiguidade certa vez nos disse que é mais fácil mudar de religião do que transformar seus hábitos de alimentação. O desafio, de fato, é grande, mas a recompensa é desproporcionalmente maior. Quanto mais você escolhe aquilo que te faz bem, melhor você se sente. E quanto melhor você se sente, mais você aprende a gostar daquilo que faz bem e escolhe de novo. Sim, eu sei que parece simples e é simples, mas não é fácil. Se transformar hábitos alimentares fosse algo fácil, nós não estaríamos vivendo uma crise de saúde global tão grave. Mas veja, eu não estou me referindo ao coronavírus. Eu me refiro a um problema muito maior. As estatísticas são inequívocas e demonstram que a maior parte da população sofre com as consequências da má nutrição. E essas são muito mais onerosas do que muitos imaginam. No seu relatório mundial de doenças de 2020, a Organização Mundial de Saúde publicou que 70% das mortes globais são causadas por doenças crônicas, principalmente relacionadas à má alimentação. E, ao mesmo tempo, 8 em cada 10 destas mortes poderiam ser prevenidas com nutrição de qualidade. Mas somente uma pequena parte da população mundial está consumindo níveis adequados de nutrição. Doenças crônicas têm esse nome porque elas não surgem da noite para o dia, não são eventos, doenças agudas. São, na verdade, construídas dia após dia, ano após ano, com a repetição frequente de hábitos nocivos. Estamos falando de câncer, derrame, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidade, Alzheimer, depressão, ansiedade. Essas não são doenças que podem ser contraídas, da mesma forma como podemos contrair uma infecção viral. Ao contrário, você precisa repetir um mau hábito de forma consistente
para que o corpo tenha seus mecanismos de equilíbrio alterados e aos poucos perca a capacidade de se manter saudável. O custo para a saúde mental, emocional e física de quem sofre com qualquer uma dessas doenças é imenso e o prejuízo começa a ser sentido muito antes da morte chegar. Mas os custos coletivos são enormes também. De acordo com o Milken Institute, no ano de 2016, o custo financeiro total de todas essas doenças crônicas somente para o sistema de saúde dos Estados Unidos foi de 1,1 trilhão de dólares. Sim, mais de 1 trilhão de dólares por ano são gastos só nos Estados Unidos com doenças diretamente relacionadas aos maus hábitos alimentares. 1 trilhão é um número imenso e é muito difícil para a maioria das pessoas visualizar. Por isso eu gosto de ilustrar com segundos. 1 milhão de segundos equivale a uma semana. 1 bilhão de segundos equivale a quase 32 anos. Agora, 1 trilhão de segundos são 31.688 anos. As doenças degenerativas precisam de tempo e condições propícias para se desenvolverem. E é justamente o que nós precisamos e podemos evitar a partir do momento em que dedicamos a nutrir o organismo com aquilo que ele precisa para prosperar. Não existem atalhos. A construção, otimização e preservação da saúde dependem da sua capacidade de priorizar aquilo que o seu corpo precisa e minimizar aquilo que o sobrecarrega, aquilo que o prejudica. Alimentar-se bem significa exatamente isso, nessa ordem. Primeiro, garantir que o seu organismo receba a matéria-prima necessária e, segundo, garantir que o seu organismo não esteja sobrecarregado com excessos. É importantíssimo que seja nessa ordem, pelo simples motivo de que é muito mais fácil deixar de comer aquilo que não faz bem quando o seu organismo está fisiologicamente satisfeito. Afinal, é uma simples e verificável verdade o fato de que quando o organismo tem aquilo que ele precisa, a química hormonal da saciedade é produzida e a fome desaparece. E o oposto é verdadeiro. Se os alimentos que você escolhe são principalmente compostos por calorias vazias, então a saciedade não pode acontecer. Porque os receptores inteligentes que existem no seu aparato digestivo não detectam os nutrientes essenciais e, portanto, a busca por matéria-prima não pode ser interrompida e você fica com fome. O motivo é muito simples. Calorias vazias não trazem saciedade duradoura. Utilizamos o termo calorias vazias para definir ingredientes refinados ou ultraprocessados que apenas fornecem energia e, diferente dos alimentos naturais, não oferecem a nutrição que vem com as fontes de energia. Os principais exemplos são muito bem conhecidos. Açúcar, não importa se refinado ou integral, se de cana, se de beterraba, de qualquer outra fonte. Farinhas de amido, como trigo, milho, polvilho e tantas outras. Óleos refinados, como soja, milho, canola, girassol e tantos outros. Esses alimentos possuem uma densidade calórica muito grande. E isso não apenas sobrecarrega o organismo com calorias além da sua capacidade de processamento saudável, mas também oferecem, como eu já mencionei várias vezes, baixíssimo teor de saciedade. Então, quanto menos nutritivo é o seu alimento, mais vontade de comer você vai ter. Maiores serão as chances de você desenvolver compulsão alimentar e perda do autocontrole. E o problema é agravado quando nós ingerimos comida que tem uma combinação particular de ingredientes que não existe em nenhum alimento natural. A combinação de carboidratos refinados com óleos ou gorduras refinadas. O corpo humano tem boa facilidade de processar carboidratos naturais e boa facilidade de processar gorduras naturais. Mas quando nós combinamos essas duas fontes de energia, o sistema de recompensa do cérebro é superestimulado. E isso faz com que uma reação inconsciente dispare o mecanismo de compulsão alimentar. Todas as vezes que misturamos carboidratos e gorduras numa mesma receita, nós criamos uma combinação que não existe na natureza. Nós encontramos carboidratos em vários alimentos naturais, frutas, legumes, verduras, grãos, raízes, e encontramos gorduras em vários outros alimentos naturais, abacate, oliva, coco, açaí, cacau, peixes, ovos, carnes. Mas inexistem alimentos naturais em que ambos os ingredientes se misturam. Não existem árvores de biscoitos recheados, de sorvete ou de milkshake, árvores de batata frita ou de pudim de leite condensado e nem mesmo de pizza ou pão com manteiga. E a ciência atual demonstra que a natureza foi sábia em separar esses dois nutrientes. Em um estudo conduzido em 2018 pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos, participantes degustaram alimentos enquanto estavam plugados em scanners que mediam as respostas cerebrais em tempo real.
E os pesquisadores identificaram que receitas que misturam carboidratos e gorduras fazem com que o cérebro manifeste respostas de prazer e recompensa que são muito mais intensos do que quando ingerimos essas fontes de energia em separado. Por isso, saiba que, independente da sua força de vontade, quando você se permite experimentar um pedacinho que seja de uma receita que tem essa combinação, seus mecanismos cerebrais ancestrais serão ativados de uma forma artificialmente intensa, e isso pode provocar dificuldade em conter os excessos. Os pesquisadores afirmam que isso nada tem a ver com gosto ou preferência, é uma resposta inconsciente que vem de camadas mais profundas do cérebro e que é muito difícil de controlar. É por isso que é tão difícil resistir àqueles alimentos que nós já sabemos que nos fazem tão mal. Eles provocam uma resposta neural semelhante à do vício por algum tipo de droga. Por isso, você que está em busca de autodomínio e saúde, precisa estar atento para essa deliciosa armadilha que a gastronomia moderna criou para nós. Nada é proibido, mas tem coisas que você precisa aprender a limitar. E conhecer os mecanismos do cérebro é essencial para que você restrinja em pequenas porções aquilo que sequestra seus centros de prazer. Essa resposta do organismo às calorias vazias da comida refinada ou às combinações entre carboidratos e gorduras é totalmente diferente do que acontece quando nós ingerimos alimentos naturais, aqueles que por milênios nós chamamos de comida de verdade, como as frutas, verduras, carnes, peixes, ovos, feijões e tantos outros. Comida de verdade gera saciedade e contentamento, porque as suas calorias, embora menos concentradas, vêm em conjunto com proteínas, minerais, vitaminas e fibras. E sem esses, a saciedade não chega. Nenhum desses ingredientes refinados fazia parte da dieta dos nossos ancestrais em quantidades significativas, mas tornaram-se extremamente comuns e acessíveis desde que a industrialização introduziu seus métodos de cultivo e processamento em larga escala. Talvez por esse motivo, as doenças crônicas também sejam conhecidas como doenças modernas, pois eram de incidência muito menor, muito menos comum no tempo dos nossos ancestrais. Por muitos milênios, o ser humano caminhou nesse planeta como um nômade, caçador e coletor. E em qualquer ambiente selvagem, sejam florestas, savanas, montanhas ou na costa marítima, a oferta de calorias sempre foi modesta. Ao longo dos séculos, a criatividade humana aprendeu a transformar as carnes, raízes, vegetais e outros ingredientes em alimentos mais nutritivos, seguros e acessíveis à digestão. Os pesquisadores indicam que o homem aprendeu a cozinhar por volta de 1,5 milhão de anos atrás, e isso mudou completamente a nossa fisiologia. Com o maior aporte de nutrientes, cérebros maiores se desenvolveram, e com seus recursos cognitivos ampliados, avanços na forma de interagir com a natureza foram gradativamente evoluindo. O desenvolvimento da agricultura e da domesticação dos animais foi a grande transformação que possibilitou o início daquilo que nós chamamos de civilização. O homem foi aos poucos ganhando controle sobre a oferta de alimentos e as pequenas tribos puderam se estabelecer em locais fixos e desenvolver as sementes das primeiras vilas. Há cerca de 10 mil anos, que é um período bem curto dentro da nossa janela de evolução como seres humanos nesse planeta, surgiu o cultivo de grãos, como o trigo, o milho e o arroz. Isso permitiu o surgimento do pão, do macarrão e de tantas outras criações da gastronomia produzidas pelas diversas culturas desse mundo. Aprendemos a nos afeiçoar a esses alimentos e a contar com eles como parte da nossa alimentação diária. E há poucos séculos surgiu a industrialização, o que por um lado nos trouxe inúmeros benefícios e muito conforto, mas por outro lado nos fizeram experimentar alguns equívocos que nos custam muito caro. A poluição e destruição de nossos recursos naturais, o crescimento populacional desordenado, as armas de destruição em massa e também os alimentos refinados ultraprocessados, que já falamos, oferecem baixíssimo teor de nutrientes e muitas calorias vazias. Diferente da adaptação fisiológica positiva que o desenvolvimento da arte de cozinhar nos trouxe, o excesso de calorias vazias da Idade Moderna deformou negativamente a saúde metabólica de bilhões de seres humanos. Sim, não é só a aparência física de quem exagera nas calorias vazias que se deforma. Todos os aspectos do metabolismo são prejudicados de forma severa quando o organismo repetidamente ingere excesso de calorias vazias, enquanto é privado de nutrientes essenciais à vida. Com o desenvolvimento recente da ciência da nutrição, devidamente amparada por estudos clínicos randomizados e meta-análises, tornou-se óbvio que nós estamos ingerindo calorias demais e nutrientes de menos.
A popularização dos alimentos industrializados, que se tornou muito mais intensa a partir da Segunda Guerra Mundial, foi algo que, por um lado, trouxe quantidade de calorias para a população, trouxe comida mais acessível, mas, por outro lado, sacrificou a qualidade da nutrição. E isto levou ao panorama que nós temos hoje. As evidências são tão claras como a água, mas por algum motivo que eu desconheço, essa informação não é divulgada com a ênfase necessária. Pelo contrário, até hoje, bilhões de dólares são gastos em campanhas de marketing que enaltecem o açúcar e outros refinados como suposta fonte de felicidade e bem-estar. E essas campanhas, em conjunto ao efeito literalmente viciante dos ingredientes refinados e seus aditivos e combinações, têm sido extremamente eficientes em ampliar o consumo desses alimentos ruins. As estatísticas demonstram que há apenas 200 anos, o americano médio ingeria cerca de 1 quilo de açúcar por ano. Em 1970, essa quantidade já havia subido para 65 quilos de açúcar por ano. Nos dias de hoje, diante de tanto conhecimento, diante de toda a conscientização em torno desse tema, deveria se esperar que o consumo de açúcar diminuísse, mas ao contrário, a média de consumo subiu para 82 quilos de açúcar por pessoa anualmente. Isso é o equivalente a 6 xícaras de açúcar consumidas a cada semana, ou seja, 36 colheres de sopa de açúcar por dia é a média de consumo da população. O açúcar é um carboidrato refinado, assim como as farinhas de trigo, de milho, de arroz, o polvilho, a maizena, a maltodestrina e tantos outros. Todos esses se somam às outras fontes de carboidrato que nós ingerimos ao longo do dia, mesmo as naturais, frutas, batatas, raízes diversas. Nenhum nutriente deve ser demonizado e o carboidrato também tem o seu papel no organismo. Algumas pessoas se dão bem com maiores quantidades, outras com menos, mas o fato é que não existe um alimento natural que seja proibido. Só que a ciência nutricional nos traz a importante informação de que nós temos uma capacidade diária limitada de consumo de carboidratos, não importa se sejam refinados ou não. As pesquisas apontam que o máximo de carboidratos líquidos que uma pessoa que não é um atleta de alta performance consegue processar de forma saudável e ideal gira em torno de 100 gramas por dia no máximo. Entretanto, as estatísticas mostram que, considerando o açúcar e também essas outras fontes de carboidrato que eu mencionei, o consumo médio diário gira em torno de 400 gramas. É cerca de 4 vezes mais do que a capacidade do organismo é capaz de processar. E isso explica a epidemia de ganho de peso em adultos e crianças. Esse ganho de peso não traz só prejuízos estéticos. Eu vou explicar. Refrigerantes, sucos, achocolatados, chás adoçados, biscoitos, pães, massas, tapioca, farináceos, amidos isolados, tudo isso se transforma em glicose dentro do corpo. O excesso de glicose não apenas engorda, ele envelhece precocemente todos os tecidos do organismo através de um processo denominado glicação, que carameliza proteínas e cria estruturas celulares frágeis e quebradiças, o que não só favorece o desenvolvimento de rugas, mas causa danos em toda a estrutura celular. Mas não é só o açúcar. Os óleos industriais refinados, seja de soja, milho ou canola, também se somam às calorias vazias, aumentando ainda mais o excesso de energia que, a partir de um certo grau, se torna tóxico para o nosso organismo. Comer em excesso é extremamente prejudicial à saúde e a ciência já nos aponta isso há muito tempo. Além de envelhecer precocemente, o excesso de calorias provoca perda de eficiência da imunidade, te tornando mais suscetível a infecções de qualquer tipo. Mas talvez o pior seja o processo de inflamação crônica e sistêmica que se estabelece em quem exagera nas calorias vazias. O corpo incha, as células se tornam resistentes à insulina, os hormônios saem do eixo, a imunidade ataca o próprio organismo e isso aos poucos cria o território para o desenvolvimento das doenças crônicas. Essas são as pragas da prosperidade que nós conquistamos como civilização. Temos muitas calorias, mas pouca nutrição no nosso dia a dia. E nós somos evolucionariamente projetados para sobreviver. E no passado, isso significava comer sempre que possível, o máximo possível, porque as calorias são escassas no ambiente selvagem. Mas hoje, no ambiente de fartura da comida refinada, esses mecanismos de sobrevivência jogam contra nós. E precisamos ser inteligentes dentro desse cenário. Precisamos aprender a usar o que a ciência da nutrição nos traz
para aprender a se preservar desses excessos e, com isso, desfrutar do melhor que a saúde pode nos oferecer. A construção, otimização e preservação da saúde dependem da sua capacidade de priorizar se alimentar com aquilo que o seu corpo precisa e minimizar o consumo daquilo que o prejudica. Quanto mais a nutrição que o seu corpo efetivamente precisa é diluída em calorias vazias, maior quantidade de alimento você vai sentir vontade de comer, porque o seu corpo vai continuar procurando os nutrientes que ele requer. Açúcar, farinha, carboidratos refinados, quanto mais você come, mais você sente vontade de comer. É um círculo vicioso de dependência que precisa ser vencido com conhecimento, estratégia e atitude. Mas a beleza é que o oposto disso também é verdadeiro. Quanto maior é a densidade nutritiva nos alimentos que você escolhe para compor a sua nutrição, melhores são as condições para que a saciedade se estabeleça de forma eficiente e duradoura. Por isso, não se estresse e nem se preocupe em comer menos. Concentre seus esforços em comer melhor. As evidências trazidas pela ciência da longevidade são claras. Quanto menos comemos, mais e melhor vivemos. Mas isso não significa passar fome. Significa escolher priorizar ao máximo aqueles alimentos que de fato dão ao corpo o que ele precisa. A estatística demonstra que cerca de 80% dos obesos apresentam algum grau de subnutrição. Tornam-se obesos através da ingestão do excesso de calorias vazias, mas o corpo segue buscando e precisando dos nutrientes essenciais. Por isso, o caminho para emagrecer com saúde não está em comer menos, não está em dietas ultra-restritivas, mas sim em escolher a cada refeição priorizar alimentos com maior densidade de nutrientes. Quanto maior a densidade de nutrientes, maior será a saciedade. E quanto maior a saciedade, menor será a compulsão alimentar ou o desejo por calorias vazias. De certa forma, podemos afirmar que subnutrir-se é um caminho certo para a obesidade ou para a fraqueza. Ao passo que nutrir-se de forma ideal é o caminho para uma boa composição corporal. Se é para investir em uma única estratégia inicial, a minha sugestão é exatamente essa. Concentre seus esforços em preencher as necessidades nutricionais do seu organismo. E é fácil entender quais são os nutrientes que o corpo precisa. Basta estudar quais são os elementos presentes em sua composição e em qual proporção. Vamos a isto. Se, em média, 65% do corpo humano é composto de água, e é por isso que nós precisamos sempre nos manter muito bem hidratados para repor a água do corpo, a água pura é uma parte fundamental da nutrição. Você sabe qual é o componente com a segunda maior concentração no organismo? Se você pensou em proteína, acertou. Cerca de 20% do peso do corpo é proteína, em diferentes configurações de aminoácidos que estruturam pele, músculos, ossos, cabelos, órgãos, artérias, articulações, enzimas, neurotransmissores. A palavra proteína deriva de proteios, de origem grega. Seu significado é de fundamental importância. Proteína é matéria-prima de síntese. São os tijolos essenciais que o organismo requer para criar todas as suas estruturas, toda a sua complexa fisiologia. O colágeno da pele e dos ossos é sintetizado principalmente a partir das proteínas associadas à vitamina C e minerais, e todos esses componentes o organismo precisa obter através da nutrição. O mesmo pode ser dito em relação aos músculos que estruturam a espinha dorsal e que nos possibilitam se mover, caminhar e viver com qualidade. De proteínas são feitas as enzimas digestivas e sistêmicas, que são responsáveis por milhões de reações necessárias à saúde, e também a glutationa, que é a rainha dos antioxidantes endógenos, que preserva a saúde do corpo de diversas maneiras. Ela também é feita a partir de proteína em combinação com outros nutrientes. Sim, proteína nutricional constrói, protege, preserva e repara os tecidos dos órgãos internos e a estrutura saudável da pele contra os danos do estresse, da poluição e do envelhecimento.
Os aminoácidos obtidos através da nutrição são necessários também para a estruturação e manutenção da saúde do tecido cerebral e dos neurotransmissores que determinam o estado de humor e a eficiência mental. É por essas e várias outras necessidades que o corpo tem fome de proteína. E é por isso que proteína é de longe o principal nutriente responsável por gerar saciedade. Você provavelmente conhece quais são os alimentos naturais que funcionam como fonte de proteína para o organismo. Os principais são carnes de todos os tipos, incluindo aves, peixes e crustáceos, ovos e queijos, que quanto mais curados e firmes são mais proteicos e também mais fáceis de digerir, feijões, grãos de bico, ervilha e algumas sementes, como a de girassol e a de abóbora. Todos esses são exemplos de alimentos que oferecem alto teor de proteínas. É um fato científico que as proteínas de origem animal são mais completas e eficientes em nutrir do que as proteínas vegetais, mas isso não impede que vegetarianos ou veganos possam obter todas as suas necessidades proteicas de fontes vegetais. Não importa se a fonte proteica vem de um animal ou vem de um vegetal, o que determina qual o tipo certo de proteína é a sua individualidade, é aquela que você consegue digerir melhor. E uma excelente ideia é variar e alternar diferentes fontes proteicas. Alimentos proteicos são os que mais oferecem densidade dos nutrientes que o corpo de fato requer, principalmente aminoácidos, vitaminas e minerais. Quando você organiza sua refeição de forma que esta seja composta principalmente por alimentos com alto teor de proteína, a saciedade por caloria é maior e isso naturalmente promove uma dieta mais equilibrada. Então, ao contrário do que muitos pensam, aumentar a proporção de proteína na dieta não faz ninguém engordar, mas sim reduz o apetite pelo princípio de satisfazer as necessidades. Os principais pesquisadores em nutrição e longevidade da atualidade sugerem enfaticamente o aumento do consumo de proteína em qualquer fase da vida. Independente do quanto de atividade física você pratica, aumentar o aporte de proteínas só vai te trazer benefícios. Se você é uma criança em fase de desenvolvimento, você precisa de proteína para construir o seu corpo. Se é um adolescente vivendo as transformações hormonais do organismo, comer mais proteína te trará imenso benefício estrutural para o seu desenvolvimento também. Se você é um atleta ou simplesmente frequenta a academia algumas vezes por semana, a proteína já deve ser parte importantíssima da sua nutrição. Mas, se você ainda é sedentário, coisa que não devemos, ingerir mais proteína só vai te trazer benefícios e, quem sabe, te trazer o vigor e o entusiasmo necessários para criar esse hábito saudável da prática regular de exercícios físicos. Se você está muito magro, dificilmente precisa engordar e sim se fortalecer. E você já sabe qual nutriente te ajuda nesse propósito. Se você está com excesso de peso, tenha a certeza de que ingerir mais proteína é a principal estratégia para emagrecer, minimizar compulsões alimentares e até mesmo melhorar o seu humor. Mulheres gestantes precisam de mais proteína por motivos óbvios, mas também no pós-parto para se recompor do desgaste de dar à luz. Se você quer tornar a sua imunidade mais eficiente, capriche nas proteínas. Estudos recentes demonstram com clareza o papel importante dos aminoácidos na resposta imune, através da modulação da ativação dos linfócitos T e B, das células natural killer, dos macrófagos e também na proliferação de anticorpos. E todos esses atuam em conjunto para reduzir a incidência, intensidade e duração dos sintomas de infecção e mortalidade. E, na idade madura, a partir dos 35 anos, aumentar o aporte proteico é uma estratégia vital para a longevidade saudável, uma vez que a nossa capacidade de digerir, assimilar e recompor a proteína torna-se cada vez menos eficiente com o passar dos anos. Os dados revelam que menos de 50% das pessoas em idade madura ingerem a quantidade suficiente de proteína para que a sua saúde prospere. E por isso, é um ponto especial de atenção que os idosos possam se concentrar ainda mais nas proteínas de fácil digestão. E nesse quesito, os suplementos proteicos são imbatíveis. Este é o caso da Whey Protein, da proteína de colágeno, das proteínas veganas, como a proteína de ervilha, por exemplo. O principal aprendizado e insight aqui é: priorize proteínas em cada refeição. Escolha as suas fontes de proteína favoritas e coloque-as sempre no centro das suas refeições, intencionalmente proporcionando pelo menos entre 25 a 40 gramas de proteína a cada refeição,
com o objetivo de alcançar, em média, 2 gramas de proteína por cada quilo de peso corporal, no mínimo. Ou seja, se você pesa 50 quilos, uma boa meta diária seria ingerir 100 gramas de proteína. Lembrando que essa é só uma referência geral, não é preciso ser exato e nem ficar contando, mas é recomendável conversar com um bom profissional da nutrição para saber se a sua condição individual precisa de aportes maiores. Quem precisa perder peso, ou está construindo musculatura, ou se recuperando de algum acidente ou infecção, geralmente se beneficia de doses maiores. Para acompanhar as proteínas, escolha sempre alimentos naturais, ricos em fibras e nutrientes. Saladas, legumes e raízes são ótimos acompanhamentos para as receitas de proteínas salgadas. Frutas, sobretudo as menos doces, são ótimas opções para preparos adocicados ou semiácidos. Para quase todas as receitas, é possível ser criativo. Você pode, por exemplo, transformar o seu açaí em uma fonte proteica, bastando adicionar, por exemplo, uma dose de extrato proteico de colágeno, ou de ervilha, ou de arroz. Você pode dobrar a dose de proteína do seu iogurte, adicionando o whey protein de framboesa. É uma lógica fácil e simples de entender. Se você conhece pouco sobre a composição dos alimentos que fazem parte do seu dia a dia, talvez seja um bom momento de se aprofundar nesse tema, lendo rótulos, fazendo buscas no Google para entender quais são as principais fontes de proteína e como priorizá-las sempre, seja no seu carrinho de supermercado, seja no seu pedido no restaurante. Não importa se você prefere proteínas vegetais ou animais, ou se você prefere revezar entre os tipos, priorizar proteínas é uma estratégia descomplicada, fácil de praticar e com benefícios muito importantes no curto, no médio e no longo prazo. E se você está preocupado com o excesso de proteína, saiba que a ciência já nos deu evidências conclusivas de que é praticamente impossível exagerar na quantidade, uma vez que o seu mecanismo de geração de saciedade é tão eficiente que você rapidamente perde o apetite quando o organismo ingere a quantidade suficiente. Isso acontece porque os mecanismos de saciedade atuam muito antes do organismo ultrapassar a linha de perigo de excesso de consumo de proteínas. A única ressalva é em relação às pessoas que têm problemas renais pré-estabelecidos, mas esses provavelmente já receberam uma devida orientação do seu profissional de saúde. É claro que a proposta aqui não é excluir ou demonizar qualquer outro nutriente, mas sim colocar o devido protagonismo ao principal elemento nutritivo que o organismo humano precisa depois da água. Carboidratos têm o seu papel e devemos priorizar as fontes não refinadas, como frutas e raízes, mas idealmente procurando respeitar os limites diários que a ciência nos sugere como ideais, procurando manter o consumo diário até a boa referência máxima que já foi mencionada. As gorduras naturais dos alimentos, como a que está naturalmente presente nas carnes, na gema do ovo, no abacate, nas gorduras dos queijos e da manteiga, nas castanhas, na castanha do coco, na oliva, todos esses são também importantes para a saúde. Mas é preciso dar destaque para o óleo natural que existe nos peixes, crustáceos e em alguns tipos de algas unicelulares. Esse tipo de gordura natural é aquilo que nós chamamos de ômega 3 de cadeia longa, que tem 2 tipos basicamente, o EPA e o DHA. E esses são essenciais para a regulação do sistema inflamatório do organismo, para a saúde do cérebro, para a saúde da visão, para a saúde cardíaca, dentre outros aspectos. Os especialistas sugerem o consumo médio de pelo menos 3 gramas de ômega 3 de cadeia longa de qualidade todos os dias, algo que raramente acontece para quem não come grandes porções de frutos do mar todos os dias ou que não suplementa. O cérebro humano é um órgão composto principalmente por água, gordura e um pouquinho de proteína. E 90% da gordura presente no cérebro é ômega 3 DHA, essencial para o desenvolvimento e preservação do intelecto, da memória e de todas as faculdades cognitivas. Uma das principais virtudes adaptativas que garantiram ao ser humano a capacidade de ser bem-sucedido em habitar praticamente todos os ecossistemas desse planeta é o fato de que nós temos a capacidade de nos alimentar de tudo, ou seja, nós somos onívoros. Omni é um termo que vem do latim tudo,
E comer de tudo é certamente uma vantagem de sobrevivência em um mundo onde os alimentos são naturalmente escassos e disputados. Ursos, esquilos, porcos, morcegos e nossos parentes mais próximos, os chimpanzés e os gorilas, são exemplos de animais que compartilham da mesma capacidade de digerir e metabolizar alimentos de forma muito menos restrita do que os seres que são exclusivamente carnívoros ou herbívoros. Mas, mesmo que o organismo humano seja extremamente adaptável aos mais diferentes recursos alimentares, diferentes alimentos possuem concentrações de nutrientes distintas, e a proporção entre nutrientes é algo que interage de forma muito impactante sobre o metabolismo, sobre o humor e sobre a saúde como um todo. Ou seja, não basta escolher um único alimento natural que seja e ingerir esse indiscriminadamente, pois cada ingrediente possui diferente composição de macro e micronutrientes, e o que a ciência e o bom senso nos trouxeram como certeza é que precisamos compor nosso plano alimentar com certa diversidade, de forma a garantir que o corpo receba todas as peças do quebra-cabeças nutricional. A pesquisa da nutrição avançou muito nas décadas recentes e já temos evidências claras sobre quais quantidades e proporções de nutrientes nos favorecem, quais são as necessidades mínimas de cada nutriente, quais as limitações que não devemos ultrapassar de forma a não sobrecarregar o organismo. Além da diferente composição de nutrientes, muitos alimentos possuem compostos que podem ser mais ou menos fáceis para a nossa digestão, sugerindo o quanto um alimento é apropriado para o consumo regular e o quanto seu consumo deve ser limitado ou reservado para ocasiões. A tolerância ou o grau de intolerância a esses compostos determina também se e o quanto o seu organismo aceita esses alimentos. Por exemplo, os pesquisadores estimam que cerca de 68% da população mundial apresenta algum grau de intolerância à lactose, que é um dos principais componentes do leite e de muitos dos seus derivados. Outros componentes de rejeição comum pelo organismo são o glúten, do trigo, cevada e centeio, a caseína, que é uma outra proteína do leite, a albumina e outros componentes que existem nos ovos, as aminas que existem em diferentes plantas, os FODMAPs, que são fibras fermentáveis comuns aos vegetais. São vários os exemplos de elementos presentes nos alimentos naturais que despertam algum tipo de incompatibilidade no organismo. Ou seja, o alimento ser puro e natural é muito importante, mas não é garantia de que a sua individualidade digestiva irá receber bem esse alimento. Independente da pureza e da densidade nutricional de qualquer alimento, é sempre muito importante levar em conta as intolerâncias individuais, observando sintomas de indigestão, excesso de formação de gases, sintomas de alteração de pele como vermelhidão, coceira ou acne. Na nutrição e na saúde, é sempre bom lembrar que a individualidade é soberana. Ao longo das eras, nossos ancestrais de diversas culturas aprenderam a valorizar alimentos com alta densidade nutritiva, principalmente para mulheres grávidas, pessoas que se recuperam de enfermidades, crianças e jovens em crescimento. A inteligência humana também se concentrou em desenvolver métodos de preparação que facilitam a absorção dos nutrientes e dos princípios ativos existentes nos alimentos e nas plantas medicinais. O cozimento, por exemplo, é uma técnica que, além de garantir segurança alimentar contra bactérias, torna possível ao corpo o que antes era difícil para a digestão assimilar, como é o caso dos feijões e grãos diversos, que não podemos comer crus, dentre tantos exemplos. O calor extrai princípios ativos de ervas e cascas, gelatiniza e torna disponível o amido das raízes, como o da mandioca, por exemplo, além de reduzir antinutrientes e outras substâncias que causam conflito com a digestão. Aliás, o termo cozinhar vem de pepsis, que na linguagem grega é também usado para expressar digestão. Ou seja, nossos ancestrais entenderam que o cozimento é um processo que antecipa e facilita os processos digestivos do corpo. O cozimento é uma pré-digestão. A partir desse ponto, o humano passou a ter mais acesso às calorias e deixou de sofrer tanto com infecções alimentares, o que proporcionou melhores condições para o desenvolvimento cerebral, e isso foi fundamental para o surgimento da nossa civilização. Mas não é só o calor que deixa os alimentos mais disponíveis à digestão. O processo de fermentação natural, como o que acontece no pão, no iogurte, nos queijos, no misoshiro e tantos outros exemplos, é outro exemplo de utilização de micro-organismos benéficos ao ser humano para pré-digerir os alimentos, tornando-os mais assimiláveis e mais fáceis de digerir.
Quando nós fermentamos o leite, por exemplo, as bactérias digerem e gradativamente eliminam a lactose, que é doce, e liberam ácidos benéficos à digestão. É por isso que o leite é adocicado, mas o iogurte é ácido. Se nós fermentamos por tempo suficiente, que é o que acontece com os queijos curados, duros e amarelados, a lactose costuma ser totalmente consumida e as moléculas de proteína láctea também são quebradas em frações menores e mais fáceis de serem digeridas. É por isso que quanto mais amarelo e curado é o queijo, mais leve e fácil de digerir ele se torna. Ou seja, o parmesão é um queijo muito mais leve e digestivo e mais nutritivo também do que o queijo branco. Da mesma forma, o misoshiro elimina ao longo dos meses de fermentação os antinutrientes do feijão da soja. Transformar alimentos em ingredientes naturais através desses métodos que enaltecem ou concentrem as suas melhores qualidades é uma das melhores aplicações da tecnologia humana ao longo do tempo. É fato, porém, que alguns métodos de transformação de alimentos destroem os nutrientes. Fritar em submersão de óleo, por exemplo, gera excesso de calor e é um exemplo de como nem sempre transformamos os alimentos para melhor. Da mesma forma, alguns métodos de refino e processamento industrial podem ser usados para piorar os alimentos ou para concentrar substâncias que não deveríamos ingerir em grandes quantidades. É o que acontece com os açúcares, as farinhas, os amidos refinados, os óleos vegetais ultraprocessados. Ao mesmo tempo, condenar tudo que é alimento industrializado é um equívoco, uma vez que alguns métodos tecnológicos tornam disponíveis e melhoram e muito a qualidade da matéria-prima que determinado ingrediente oferece ao corpo. O azeite de oliva extra virgem é um exemplo de alimento industrializado saudável. E sobram estudos que demonstram o quanto esse é benéfico para a saúde. Por isso, é sempre bom ter bom senso ao estabelecer critérios, levando em conta todas as nuances. Nós somos, portanto, onívoros e nosso organismo se adapta a comer de tudo. Por isso conseguimos habitar os mais diversos ambientes da natureza desse planeta, desde o frio do Alasca, onde nossos semelhantes vivem como esquimós, com uma dieta que é quase 100% composta de produtos animais, pois lá quase não crescem plantas, ou na aridez dos Andes, onde alguns dos nossos antepassados se organizavam como tribos que obtinham quase 70% de toda a sua nutrição exclusivamente de plantas. A adaptabilidade do sistema digestivo onívoro do ser humano tornou possível que tantas culturas e tradições alimentares se desenvolvessem e criassem tantas obras da gastronomia a partir de tantos ingredientes de todos os reinos da natureza. Fungos, cogumelos, animais, plantas, minerais. O ser humano literalmente come de tudo, em diversas cores e sabores. Nosso intelecto desenvolveu ferramentas que inegavelmente nos trouxeram ao topo da cadeia alimentar e com certeza estamos vivendo de acordo com isso. Mas, embora tudo nos seja permitido, sabemos que nem tudo nos faz bem ou nos convém. E somente com os poucos exemplos que eu citei até aqui, já é possível entender que pessoas diferentes reagem de forma diferente a diferentes alimentos e ingredientes. A partir desse entendimento, você pode contribuir para auxiliar seu bem-estar através de uma seleção mais criteriosa daquilo que você escolhe comer. Primeiro, desde já, preste mais atenção na sua digestão e observe como a individualidade do seu corpo reage aos diferentes alimentos, principalmente aqueles que apresentam maior incidência estatística de intolerância, que são os que eu citei nessa aula. Se a sua digestão apresenta excesso de gases, inchaço, letargia mental, sonolência pós-refeição, diarreia, prisão de ventre, pode ser inteligente reduzir o consumo e a frequência dos ingredientes que são incompatíveis com a sua fisiologia. Segundo, assim que possível, procure um profissional de saúde confiável para fazer exames de individualidade digestiva, para entender se o seu organismo tem incompatibilidade com alimentos e quais seriam essas. Em casos graves de intolerância ou alergia, costuma ser necessário eliminar definitivamente determinados componentes da dieta. Mas na maioria dos casos, simplesmente reduzir para um consumo ocasional ou pequenas e raras porções costuma ser suficiente para trazer harmonia digestiva. É fundamental aprender a identificar as opções de alimento que o seu corpo não tolera bem e a priorizar aqueles que não apresentam dificuldade para a sua digestão. A individualidade digestiva é uma característica importante e entender esse conceito ajuda a compreender por que existem tantas pessoas que se dão super bem com propostas alimentares tão diferentes umas das outras. Por exemplo, uma pessoa que apresenta forte rejeição de fibras vegetais, ou seja, intolerante aos FODMAPs das frutas, legumes e grãos,
terá grande dificuldade para seguir uma dieta vegana estrita, uma vez que o seu organismo não conseguirá aceitar digerir feijões de nenhum tipo. E os feijões são justamente uma das principais fontes de proteína da dieta vegetal. Essa pessoa provavelmente se sentirá melhor com uma dieta com maior teor de proteína animal. E por isso, uma dieta flexotariana ou onívora provavelmente será muito mais saudável para a sua digestão e, portanto, para a sua saúde como um todo. Pelo mesmo princípio, existem indivíduos que têm uma digestão que se adapta muito melhor a uma dieta baseada em plantas e prosperam com pouca ou nenhuma quantidade de elementos de origem animal. Seguindo então com mais alguns exemplos. Pode ser que você tenha nascido na Itália, ou seja, descendente de italianos, e desde cedo ame a pizza, o pão, o macarrão, as massas, mas mesmo assim o seu organismo pode não aceitar digerir o glúten. Pode ser também que você ame ovos mexidos pela manhã, mas o seu organismo seja indiferente ao seu apreço e sofra a cada vez que você ingere qualquer alimento feito com ovos. Por este e muitos outros motivos, é sempre bom estar atento e verificar se a individualidade da sua digestão está de acordo com suas preferências e com as suas filosofias alimentares. Muitos de nós temos limites e restrições alimentares e identificá-las é algo muito positivo, porque te permite reduzir aquilo que incomoda a sua fisiologia e priorizar aquilo que te faz bem. Cada pessoa tem um conjunto próprio de características digestivas e metabólicas, e é por isso que não existe um livro de dietas universal que sirva para todos. Ou melhor, existem tantos livros e manuais de saúde quanto existem pessoas. Outro grupo de nutrientes que merece protagonismo em sua atenção são os micronutrientes essenciais, vitaminas, minerais e óleos ômegas. Esses diminutos componentes são chamados de essenciais porque o organismo precisa ingeri-los através da nutrição e não é capaz de sintetizá-los por si. Quase todos esses precisam ser ingeridos com regularidade diária, uma vez que o organismo não é capaz de estocá-los em grandes quantidades. Quero mencionar alguns exemplos de micronutrientes que são importantíssimos. Vitamina A, todo o complexo B, vitamina C, a agora famosa vitamina D, a vitamina E, a vitamina K2, todas essas são absolutamente essenciais. E os minerais também são importantíssimos. Magnésio, cálcio, potássio, sódio. Só esses 4 minerais compõem 4% de toda a estrutura do organismo e precisam ser repostos com frequência por motivos óbvios. Esses 4 são absolutamente fundamentais para um grande número de funções, inclusive para ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue, o que gera estabilidade ao metabolismo e contribui muito para eliminar compulsões alimentares. Mas outros minerais são igualmente fundamentais: o zinco, o ferro, o iodo, o cromo, apenas para citar alguns. De forma semelhante ao que acontece com uma planta, que não prospera e se torna amarelada e suscetível às pragas quando ela cresce num solo pobre em minerais, o organismo humano também se enfraquece quando lhe faltam esses nutrientes importantes. Ocorre que os métodos de cultivo de larga escala, que se tornaram convencionais na Idade Moderna, ainda não praticam o conceito de repor ao solo todos os minerais que as plantas retiram enquanto estão se desenvolvendo. A agroindústria recorre então aos fertilizantes sintéticos, que de fato ajudam a planta a crescer, mas sem permitir que esta consiga obter a diversidade e riqueza de elementos do solo para desenvolver todos os seus compostos nutritivos. Repetidas colheitas geram alimentos cada vez mais vazios em nutrientes quando o solo não é reposto, e as plantas só podem te oferecer aquilo que podem capturar e absorver do solo. Esse é um dos motivos pelos quais as estatísticas demonstram que a grande maioria das pessoas, acima de 80%, sofre com deficiência ou insuficiência de pelo menos alguns desses micronutrientes essenciais. Em um estudo publicado na Inglaterra em 2021, foi possível aferir que os níveis de cálcio, magnésio e ferro contidos naturalmente no repolho, tomates e espinafre sofreram um decréscimo de entre 80% a 90% entre 1914 e 2018,
Um século de cultivo esvaziou a nutrição oferecida a partir dos alimentos naturais. Isso nos traz a certeza de que a maioria de nós não está conseguindo obter tudo o que nos é essencial somente através dos alimentos. Então, dois problemas graves se acumulam. Por um lado, a maior parte das pessoas ocupa o espaço destinado aos nutrientes com excesso de calorias vazias. Por outro, mesmo os alimentos naturais estão cada vez mais vazios de nutrição. E nós já temos elementos suficientes para entender o quanto esses problemas nos prejudicam. Parte daquilo que nos faz humanos é a nossa capacidade de aplicar o conhecimento científico para propósitos práticos. O nome disso é tecnologia. Imagine que incrível seria se houvesse uma maneira certeira de oferecer diariamente um concentrado de nutrientes essenciais para complementar aquilo que nós naturalmente obtemos através da alimentação. Felizmente, isso existe e se chama suplementação. A tecnologia da suplementação avançou muito nas últimas décadas e popularizou-se no mundo todo. Mais de 55% das famílias nos países desenvolvidos utiliza algum tipo de suplementação nutricional para otimizar seu aporte diário. Suplementos de qualidade são como alimentos naturais, porém são muito mais concentrados em nutrientes. Isso permite que os suplementos sejam usados para dosar e entregar quantidades efetivas e seguras de nutrientes importantes todos os dias, de forma regular, consistente e otimizada. Ou seja, suplemento não é medicamento, mas sim um complemento da nutrição oferecida pelos alimentos. Embora muitos suplementos sejam oferecidos em cápsulas por conveniência e dosagem, eles são totalmente diferentes dos remédios. Eles não possuem bulas, não possuem efeitos colaterais nas dosagens sugeridas e são seguros o suficiente para receberem liberação e comercialização direto ao consumidor pelas agências regulatórias brasileiras e internacionais. Ou seja, são tão seguros que nem mesmo precisam de prescrição. Você pode escolher colocar um suplemento no seu carrinho de compras da mesma forma como você escolhe um brócolis, uma maçã, uma caixa de ovos. Suplementos são, portanto, uma extensão natural da nutrição e já fazem parte dos hábitos saudáveis de bilhões de adultos, idosos ou crianças, atletas ou sedentários. Existe uma frase célebre cunhada por um pesquisador norte-americano que ilustra com precisão o papel da suplementação na era atual. Nos dias de hoje, ou você tem um pequeno armário de suplementos ou terá um armário de medicamentos. Diferente dos suplementos antigos, que eram pouco úteis ao organismo em função do uso de matérias-primas não muito compatíveis com a fisiologia humana, a nova geração de suplementação a qual temos acesso nos dias de hoje nos permite oferecer nutrição biodisponível, ou seja, que o corpo consegue absorver e utilizar tão bem quanto os nutrientes contidos nos alimentos naturais. O segredo está na seleção da forma molecular correta de cada nutriente, combinado com um sistema de entrega adequado, oferecidos na dosagem e sinergia ideais para que o organismo seja capaz de receber esses nutrientes e, a partir disso, prosperar. Os benefícios de uma suplementação de qualidade são inegáveis, rapidamente perceptíveis e facilmente mensuráveis por exames, e também amplamente embasados por inúmeros estudos científicos de qualidade. Uma suplementação de magnésio, por exemplo, oferece suporte para o sistema neuromuscular e é fundamental para o relaxamento e repouso profundo, mas também para o peristaltismo intestinal e para a saúde dos batimentos do coração. Já a suplementação com vitamina D é particularmente essencial nos meses de inverno, quando a exposição ao sol é reduzida e mandatória em países nórdicos como a Noruega, Suécia e Finlândia, países que atravessam cerca de 8 meses de inverno todos os anos e, por isso, os nutrientes fazem parte da política governamental de suporte à saúde da população. A vitamina D é essencial para a eficiência do sistema imune, para o ajuste dos processos inflamatórios do organismo, para a absorção de cálcio e consequente formação e preservação de ossos e dentes, e também para beneficiar o estado de humor. A vitamina D é, na verdade, um pró-hormônio responsável pela ativação de mais de 2.000 genes pró-saúde e atua diretamente no cérebro e no sistema nervoso. A beleza da suplementação é que, como a nutrição tem efeito sistêmico sobre o organismo, ofertar boas doses de nutrientes biodisponíveis raramente beneficia um só aspecto da saúde e quase sempre oferece benefícios múltiplos, o que nós carinhosamente chamamos de benefícios colaterais.
E esses benefícios muitas vezes vão além da saúde individual. Um ensaio clínico randomizado realizado nos Estados Unidos demonstrou os efeitos de uma suplementação de vitaminas, minerais e ácidos graxos essenciais sobre o comportamento antissocial de jovens presidiários. A suplementação nos presídios fez com que o comportamento agressivo diminuísse significativamente, fato que foi expresso pelo declínio nas situações de violência em até 70%. Uma outra meta-análise demonstrou que os efeitos positivos da suplementação de vitaminas e minerais também agem na redução do estresse, dos sintomas psiquiátricos, na evolução do humor. E, obviamente, com maior capacidade de sorrir, suas relações são todas beneficiadas. Não há como negar, suplementar é algo extremamente benéfico, sensato e um dos investimentos em saúde que mais oferecem retorno. Desfrutar dos benefícios que a tecnologia da suplementação nos traz é um privilégio de quem vive na era moderna. A suplementação pode nos facilitar viver mais e melhor do que nunca antes foi possível. Existem literalmente milhares de princípios ativos maravilhosos que a natureza criou e que a tecnologia da suplementação tornou disponível e acessível. E é claro, existem os mais efetivos e os menos efetivos. No caso dos nutrientes, como vitaminas e minerais, e mesmo dos ômegas e das proteínas, e até dos princípios ativos importantes, como a curcumina, o resveratrol, a astaxantina e o própolis, faz sempre sentido prestar atenção no quesito biodisponibilidade. Vitaminas e minerais diversos são apresentados em diferentes formas moleculares e é preciso ter conhecimento sobre qual é a versão correta de cada vitamina e mineral que de fato o corpo consegue absorver e utilizar. Não faz sentido investir em nutrientes que estão num formato molecular incompatível com a fisiologia humana, sendo, portanto, pouco úteis e não oferecendo muito mais do que um efeito placebo. As vitaminas do complexo B, por exemplo, precisam estar em forma metilada para serem úteis ao corpo. Ocorre que a legislação permite que as formas não metiladas sejam descritas de forma semelhante no rótulo. Só que as formas não metiladas são praticamente inúteis e até mesmo tóxicas, conforme nos revelam alguns estudos. 2 exemplos práticos são a vitamina B9 e a vitamina B12. A grande maioria dos fabricantes de suplementos ou de alimentos enriquecidos com vitaminas utiliza as formas não metiladas desses nutrientes, porque elas são mais baratas, mais econômicas. E esses são os chamados ácido fólico e cianocobalamina, respectivamente. O ácido fólico, que é a forma pouco ativa da vitamina B9, tem ampla evidência de risco de toxicidade, e a cianocobalamina tem uma biodisponibilidade inferior a 5%. A forma molecular correta que o organismo identifica e sabe usar desses 2 nutrientes são, respectivamente, o metilfolato e a metilcobalamina. Essas são a forma bioidêntica de nutrientes que o organismo utiliza e armazena. Ambos, além de apresentarem biodisponibilidade superior a 95%, são totalmente livres do risco de intoxicação. Ou seja, a forma molecular correta e saudável não é apenas garantia do que o seu corpo está de fato recebendo e usando aquele determinado nutriente, mas também segurança de que o seu corpo não vai entrar em conflito com um nutriente sintético qualquer. Esse mesmo princípio de biodisponibilidade se aplica a todos os nutrientes essenciais. Cada vitamina, cada mineral e até mesmo as proteínas e ácidos graxos essenciais, para cada um desses é importante observar se ele está disponível na forma molecular que o seu corpo sabe utilizar. Até porque os estudos que analisam a efetividade dos nutrientes sintéticos de baixa qualidade demonstram pouca ou nenhuma eficácia. Até recentemente, as pessoas só podiam contar com suplementos industriais massificados comuns, muitas vezes em tabletes duros e pouco digeríveis, que utilizavam as versões pouco biodisponíveis de cada nutriente. É por isso que muitos médicos até hoje afirmam que suplementos são pouco eficientes. É relativamente recente a disponibilização de suplementos com alta biodisponibilidade. Aprender a suplementar foi uma das atitudes mais impactantes para o meu próprio bem-estar.
Ingerir doses ideais de nutrientes em frequência diária foi uma estratégia simples que transformou a minha vida e que eu tenho certeza que é parte fundamental do conjunto de hábitos que me permitiu chegar aos 40 anos no melhor estado de saúde que eu já experimentei. Como eu já mencionei, existem muitas opções de nutrientes e princípios ativos para se considerar. Mas como esse é um curso que apenas introduz o tema e não tem um propósito de esmiuçá-lo, eu trago aqui uma pequena lista geral de nutrientes que as estatísticas sugerem como fundamentais para a grande maioria das pessoas. Todas as vitaminas e minerais em forma biodisponível, isso é algo que um bom multivitamínico de nova geração pode te oferecer de forma resumida e direta. Uma dose extra de magnésio, que é um mineral que existe em maior proporção no corpo humano. Ômega 3, DHA e EPA de cadeia longa para a saúde do cérebro, visão, coração e regulação do sistema inflamatório. Suplementos de proteína por todos os motivos que eu já listei, e especialmente a proteína hidrolisada do colágeno, que oferece alta dose do aminoácido glicina, importantíssimo para a imunidade, para a saúde da pele e muito mais. Essa é a lista inicial fundamental para quem está começando ou precisa restringir sua suplementação ao básico por restrição financeira. Ela cobre as principais carências e deficiências. Para quem já passou dos 35 anos, mas também para quem toma estatinas, a coenzima Q10 é também uma suplementação essencial. Essa lista é tão importante para a saúde que idealmente deveria estar na cesta básica, e isso, acredito, faria com que os órgãos públicos economizassem muitos recursos financeiros, uma vez que nutrir a saúde é a principal forma de economizar com o alto custo dos tratamentos. É claro que existem diversas outras formas de suplementação de qualidade que podem ser muito úteis para complementar essa lista e oferecer outros benefícios, ou, mais especificamente, para determinadas condições de saúde. Doses extras de vitamina C concentrada podem ser particularmente benéficas para estruturar tecidos, contribuindo com a síntese de colágeno. A espirulina, que é uma microalga de altíssima densidade nutritiva, é a maior fonte natural de GLA, um ácido graxo que a pesquisa científica demonstra oferecer um efeito muito benéfico para os ciclos hormonais femininos, atuando muito positivamente tanto na TPM quanto na menopausa. Também dentro deste propósito, é possível citar a maca andina dourada, uma raiz ancestral da família do rabanete, que é também apontada pela ciência como um excelente recurso para quem sofre com os calores, chamados de fogachos, e podem fazer parte da suplementação das mulheres maduras. Já a própolis verde é um excelente complemento diário para quem quer reduzir carga viral ou bacteriana, efetivamente contribuindo para a imunidade. A curcumina, que é o princípio ativo extraído da cúrcuma, e o resveratrol, que é o extrato concentrado dos benefícios do vinho, estão entre os principais agentes naturais anti-inflamatórios, assim como a astaxantina e as proantocianinas da frutinha cranberry do Canadá. São muitos os exemplos de nutrientes, substâncias naturais benéficas e, diante de tantos estudos científicos, não faz qualquer sentido não usufruir dessa tecnologia na época em que vivemos. Mas, para experimentar efetividade e eficácia, é importante que você esteja atento aos parâmetros de qualidade da suplementação. Além do quesito biodisponibilidade, que eu já expliquei, é importante que os nutrientes e extratos naturais sejam entregues na base carreadora mais eficiente. E, em muitos casos, essa base é algum tipo de óleo natural saudável, como o azeite ou o óleo de coco virgem. Isso acontece porque muitos nutrientes e ativos são lipossolúveis, ou seja, precisam estar somados com gordura para serem devidamente absorvidos pelo corpo. A tecnologia mais recente e eficiente de delivery system para os nutrientes é a lipossoma, que é quando o nutriente é envelopado em uma camada de lecitina, e isso facilita a sua absorção mais profunda. Sempre que possível, é recomendável priorizar nutrientes lipossomados. Mas, antes mesmo de levar em conta esses critérios, é importante que você saiba que um dos principais alvos da má índole de alguns é o mercado de suplementação, que consegue ultrapassar o mercado de azeite de oliva em estatística de falsificação ou diluição. Suplementos falsificados são uma triste realidade em diversos países e estudos e análises revelam isso com muita clareza. Na Índia, um estudo publicado em 2018 demonstrou que mais de 70% dos suplementos eram falsificados. Em 2016, um estudo americano revelou, em uma análise de amostragem de diversos produtos das principais marcas de suplementação dos Estados Unidos,
a chocante estatística de que menos de 40% dos produtos sequer continham de fato os nutrientes e ativos mencionados nos rótulos, ou ainda nas quantidades que estavam listadas nos rótulos. É fundamental, por isso, você ter a certeza de qualidade, porque os benefícios estão diretamente relacionados a ela. Por todos esses motivos e com base em todo o conhecimento que eu pude obter dos principais médicos, nutricionistas, cientistas e pesquisadores, nós fundamos em 2015 a Pura Vida, uma empresa que tem o propósito de trazer saúde através da nutrição. E parte desse propósito é oferecer uma linha confiável de suplementos de nova geração que utilizam somente a forma molecular biodisponível de cada elemento no delivery system mais eficiente dentro das dosagens mais efetivas. Nosso portfólio de nutrientes é extenso, completo e livre de ingredientes nocivos e oferece soluções práticas para quem quer o melhor da nutrição. É muito mais fácil oferecer abundância diária de micronutrientes e de proteína quando nós combinamos esses nutrientes que nós obtemos a partir da alimentação com doses concentradas que só os suplementos conseguem nos oferecer. Todos os dias, independente de ter praticado uma atividade física ou não, eu procuro utilizar 1 ou 2 doses de alguns desses extratos proteicos, por exemplo, e faço uso de algumas cápsulas de nutrientes e ativos concentrados. Eu gosto de terminar meus dias com uma bebida quentinha à base de colágeno ou com uma sopa de proteínas. Gosto de adicionar whey ou proteína vegetal em sucos ou no meu açaí e levo sempre comigo uma barra proteica quando eu estou viajando. Termino meus dias com uma dose de Blue Calm, um composto de magnésio, inositol e triptofano que facilitam o relaxamento e o sono reparador e deixam meus sonhos muito mais lúcidos. São pequenas atitudes que trazem imensos benefícios e eu pretendo seguir com esse ritual de saúde por todos os dias que ainda me restam. Hoje, a Pura Vida cresceu e no momento em que eu gravo esse vídeo, nós atendemos mais de 150 mil amigos e clientes em todo o Brasil que estão diariamente se beneficiando com a melhor nutrição que a natureza desse mundo pode oferecer. O segredo do nosso sucesso é muito simples. Nós continuamos fazendo a mesma coisa desde o início, buscando os melhores ingredientes, alimentos e produtos para nós mesmos, para a nossa própria família e compartilhando essa qualidade com nossos amigos e clientes. E da mesma forma que a tecnologia da computação, do smartphone, da internet nos trazem tantos benefícios no dia a dia, a suplementação eficiente é um desenvolvimento que torna muito mais fácil e simples garantir ao organismo um aporte ideal de cada matéria-prima saudável. Saúde é felicidade e a nutrição é a matéria-prima da saúde. E conhecimento é necessário para fazer as melhores escolhas e, com isso, prosperar em bem-estar, força, aparência física, resiliência, imunidade, cognição e longevidade saudável. Cada um dos pontos que eu mencionei aqui sobre nutrição, suplementação, construção de saúde podem e devem ser extensivamente detalhados. Tem muita coisa legal para se saber sobre tudo isso. Mas eu espero aqui ter contribuído ao te oferecer uma síntese objetiva dos principais fundamentos essenciais. Tudo isso para que você possa aperfeiçoar as suas escolhas e, com isso, evoluir um passo de cada vez, um pouco melhor a cada dia. Quero agradecer pelo seu tempo, pela sua atenção. Desejo que você tenha uma vida longa e saudável e que você possa se fortalecer para evitar males desnecessários.